Olá, que bom estar com você de novo. Hoje Mensagens da Alma traz uma grande surpresa para você. Sim, eu estou aqui com a Gisele da Cruz. Ela é um ser humano espiritualizado. Obrigada por ter vindo aqui no quadro Mensagens da Alma. É um prazer tê-la aqui. Eu que agradeço o convite, muito obrigada. Eu já conversei um pouco com a Gisele, já conversamos muito sobre a fé em Deus, e a Gisele agora vai contar para nós um pouco da história, Gisele, que você tem pessoal com Deus. Como é que você conheceu Deus na sua vida? Conto sim. Eu conheci Deus assim muito cedo, eu tive encontro com Ele ainda na adolescência, né? Eu perdi minha mãe, eu tinha 11 anos de idade, ela tinha 29, né, de um câncer. E esse momento de dor nos fez procurar o Senhor como a maioria das pessoas, né, que buscam momentos de dor. E eu ainda era criança, mas com tanta sede, com tanta vontade, Ele se revelou para mim ali logo na adolescência. Então eu me apeguei a Ele, porque no momento era tudo que eu tinha, né, diante daquela perda. Então eu só me aprofundei em Deus e nas experiências com Ele, na oração, na leitura da palavra. E aí eu me casei na igreja, né? Tenho os meus 2 filhos também, todos. Então a gente continuou no caminho assim realmente de buscar o Senhor, de ter o nosso encontro com Ele, né? Então já comecei bem cedinho. Sim. Gisele, conta para as pessoas que estão nos ouvindo qual a diferença de viver com Deus e viver sem Deus. Bom, o que eu vejo principalmente, né, o que acontece comigo, assim, pelas minhas capacidades, por mim, eu não consigo fazer nada, não conseguiria fazer nada, né? Às vezes as pessoas conseguem desenvolver uma mentalidade positiva, algo que tirem da própria força dela, das experiências de vida delas. Mas quando você confia, quando você caminha com esse Deus, que Ele é Deus de perto e não de longe, que Ele é um Deus que caminha com a gente ali na alegria, na tristeza, eu sempre falo na saúde e na doença, e nesse caso não é até que a morte o separe, porque a gente vai estar com Ele depois. Quando você confia nele, as coisas são mais fáceis, né? As lutas todas nós temos, mas quando você tem esse hábito de falar com Ele, de que Ele seja a tua primeira busca, sabe? Não a última opção, não o último recurso, mas o teu primeiro ímpeto, aquilo que você quer buscar por primeiro, assim. E daí você caminha com Ele e Ele fala, Ele ministra o teu coração, e aí, diante das decisões no dia a dia, você vê que pela sua capacidade você não seria capaz de fazer, mas vê que é guiada por Deus, pelo Espírito Santo. Diante das circunstâncias, você tem uma força que não vem de você, que vem de Deus realmente, e você pode impactar a vida das pessoas, abençoar a vida delas com algo que a gente olha, muitas vezes eu olho para mim e digo, mas eu não teria capacidade, não, sabe, não é por mim. Mas o Senhor, Ele fala porque Ele ama pessoas, né? Assim como Ele ama a minha vida, assim como Ele cuidou de mim em cada detalhe até hoje, hoje Ele quer que eu faça isso através da minha vida, com aquilo que eu posso, e para abençoar a vida das outras pessoas. Então, assim, eu vejo que aqueles que têm Jesus, elas têm uma experiência, têm uma fé maior, uma esperança fortalecida, do que aqueles que só caminham vivendo dia após dia e não têm uma esperança, né? Então... Você sente, como eu também, de que a pessoa que tem fé em Deus, ela sempre prega o bem, e o amor é um amor incondicional por todas as pessoas? Você percebe essa diferença também? Sim. Porque Deus é o amor, né? Ele é a personificação do amor. Então, quanto mais perto de Deus a pessoa caminha, quanto mais perto de Deus eu estou, não tem como eu ser uma pessoa indiferente. Não tem como eu ser uma pessoa que não emana o amor, que não quer ajudar as pessoas. Porque o Senhor, Jesus veio ao mundo para morrer por vidas, para nos resgatar, né, com o Pai. Então, assim, o que é mais importante para Ele são as pessoas, são o amor. Então a Bíblia fala, 1 Coríntios 13, né? O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então quanto mais perto de Deus eu estou, mais eu consigo ter esse amor genuíno, esse amor que se entrega para o outro, que cuida, que se importa com o outro, que serve ao outro. E independente das nossas falhas, né? A gente tem os nossos dias maus, eu sempre costumo dizer que mulher ainda um pouquinho mais, porque, né, a gente tem hormônios, a gente tem um monte de coisas. Então, assim,
apesar de nós, a gente está sempre disponível, porque a gente entende esse amor que a gente recebe de Deus, então a gente quer compartilhar isso também. Gisele, vamos falar um pouco nesse momento agora de muitas perdas, de luto, de pessoas adoecendo por causa da pandemia, né? Estamos diante de uma calamidade pública mundial. Vou te fazer a primeira pergunta com relação ao luto, a perda do ente querido, a perda de uma pessoa que se ama muito. Você teve experiência, era jovem, mas teve, e tem experiência com Deus agora. Como Deus, a fé, né, pode ajudar a pessoa a superar o luto, a superar a perda. A fé em Deus realmente é que nos mantém de pé mesmo, né? O que diante da perca eu perdi essa semana um tio muito querido na família, e então a gente sabe o que é de perto você chorar por alguém e perder, né, alguém. Mas quando eu entendo que o Espírito Santo ele está ali, uma das funções dele é consolar, e quando eu oro e quando eu entrego meu coração e você clama, realmente ele vem. A Bíblia diz que a paz que excede todo o entendimento toma conta da nossa mente e do nosso coração. Então, por mais que as ondas estejam altas, a tempestade, por mais que diante dessa perca, né, a gente sofre, é claro, é normal, a gente tem esse tempo que a gente precisa passar do luto ali, mas a gente não perde a fé e a esperança, principalmente em Deus, de saber que Ele está no controle de tudo. E daí, por mais que as coisas estejam difíceis, mas aqui dentro ainda tem paz, sabe? Dentro do coração da gente ainda tem uma paz que ninguém consegue entender, que eu não consigo explicar de onde vem, mas é pela presença realmente do consolo do Espírito Santo. Então, essa paz que excede todo entendimento, ela guarda a nossa vida. Quando a gente caminha com Deus, quando a gente tem essa experiência com Ele, quando a gente realmente busca Ele em primeiro lugar na nossa vida, vem esse consolo, essa força que vem realmente de Deus. E aí não tem culpas, não tem o porquê, né? A gente pergunta para quê, e a gente se alegra porque a palavra de Deus diz que a gente não termina aqui. Aqui é só um tempo, né? A gente tem ainda a eternidade para viver. Aqui é um pedaço, é um elozinho só de uma corrente que nunca acaba. Então, mas como a gente vive esse elo que é o importante, né? Então, diante das percas, a gente sempre precisa pensar que a história terminou aqui, mas ainda tem um livro ainda para ser escrito, né? Na eternidade. Então, e é nisso que a gente põe as nossas forças e a nossa fé e o consolo do Espírito Santo realmente, né? Clamar para Ele, chorar, tá tudo certo, faz parte, a gente se desespera, a gente se entristece, o chão nos falta, né? O ar, mas a gente chorar no lugar certo, né? Chorar para Deus, aos pés dele, e sem perguntar principalmente o porquê das coisas, porquê comigo, porquê isso, não, mas simplesmente para quê, Senhor, o que eu preciso aprender, ou no que eu posso melhorar. Porque aquela pessoa, o ciclo dela se foi, mas a nossa vida ainda continua. E qual o legado que a gente quer deixar, o que a gente quer fazer com aquilo que aquela pessoa nos contribuiu, aquilo que aquela pessoa deixou para nós, o carinho, o amor, a atenção. O que a gente vai fazer com aquilo tudo que a gente recebeu dessa pessoa também, né? Então, é difícil. Nossa, é algo sobrenatural, um consolo realmente quando alguém, né? Quando a gente perde alguém. Mas é pela ação do Espírito Santo unicamente, assim, Ele é o consolo. E essa paz daí consegue guardar nossa mente, o nosso coração, e a gente consegue ter forças, né, para ali passar por aquele momento, saber que não estamos sozinhas. Nós temos livre acesso ao Pai, né? Jesus, quando Ele veio ao mundo e quando Ele morreu e ressuscitou, o véu do templo se rasgou. Algo que lá no Velho Testamento tinha todo um ritual para se chegar na presença de Deus, eram somente os sacerdotes, não era qualquer pessoa que podia entrar na presença de Deus. Mas Deus, Ele sempre desejou essa comunhão com o povo, Ele fez várias estratégias ao longo de toda a humanidade para nos trazer para perto. E Ele tentou na força do braço e não deu certo, porque o homem é pecador, o homem não consegue. Então Jesus veio e Ele rasgou esse véu. E hoje nós temos livre acesso ao Pai. Hoje nós podemos nos ajoelhar aonde a gente está, da forma como a gente está, usando as palavras que a gente sabe. É como se você tivesse a oportunidade de conversar com o teu pai, no colo do teu pai, sabe? Às vezes, eu sei que a maioria das pessoas tem dificuldade em olhar Deus como um pai, porque tem uma visão
né, que não, de repente o pai ou a mãe não supriram aquilo que ele precisava, não teve aquele amor de pai e mãe, então às vezes fica um pouco difícil olhar Deus como um pai amoroso. Só que como você conversa com seu amigo, com seu melhor amigo, sabe, de forma simples, com toda a humildade, Jesus ele está disponível para nos ouvir aonde a gente está, né? Não tem ritual, tanto é que a Bíblia fala para a gente entrar no nosso quarto, fechar nossa porta e falar ao Pai em secreto, porque ali você consegue se abrir, rasgar o teu coração, chorar, ser realmente quem nós somos diante dele, né? Com todos os nossos medos, os nossos anseios, as dúvidas. Então Deus ele está disponível, né? Então você que realmente busca esse encontro com Deus, pode ser aí na sua casa, dobre o seu joelho ou em pé, não tem ritual, sabe? É tudo mais simples. Ele é um Deus assim de perto mesmo, é um Deus que está disponível para que a gente busque a presença dele, e ele deseja ser encontrado, que a Bíblia fala, né? Eu quero ser encontrado por vocês e só me buscar. Então não tem lugar, não tem palavras certas, apenas é o seu coração, porque o que o Senhor quer é o nosso coração, é a nossa intenção, é isso que realmente conta, né? Às vezes a gente pode falar muitas coisas, mas aquilo que está aqui dentro, que só Ele conhece, é o que realmente conta. Então eu posso ser realmente quem eu sou, com todos os meus medos, os meus achismos e tudo diante dEle, e Ele me ouve, Ele me entende na minha limitação, na minha dificuldade, né, com os meus traumas, enfim, com cada um sabe da sua vida e tudo aquilo que passou, mas Ele é um Deus de perto, Ele é um Deus disponível. Então eu posso dobrar o meu joelho na minha casa, eu posso orar sentada, eu posso ir até um templo, enfim. Com a vinda de Jesus ao mundo, nós tivemos livre acesso a Deus. E hoje eu não preciso mais terceirizar para alguém orar por mim, para alguém ler a Bíblia e falar com Deus por mim, não. Né? Hoje a gente tem esse acesso, e Jesus nos garantiu isso, para que a gente possa se chegar a Ele como a gente está. É um Deus que não julga, um Deus que não cobra, um Deus que não sufoca. Inclusive, né, é importante falar que Ele dá o livre-arbítrio ao homem. A gente precisa entender que Deus ele é magnífico, Ele é o soberano e Ele pode fazer tudo o que Ele quiser. Só que Ele é um Deus de palavras, é um Deus de princípio, um Deus de processos. A Bíblia inteira ela foi escrita, e de Gênesis a Apocalipse, ela segue um fluxo, ela tem sabe, Deus ele tem os métodos dele e Ele age sempre da mesma forma. Da mesma forma como eu e você somos usadas para abençoar as pessoas, porque Ele não desce aqui para matar a fome de quem está faminto, né? Para ser o braço, para consolar alguém que está chorando. Ele usa pessoas. Então nós somos responsáveis por aquilo que nós fizemos aqui. O homem é o completo responsável por tudo aquilo que está acontecendo na Terra, por todas as catástrofes naturais, enfim, de todas as esferas. Porque a Bíblia ela fala de como a gente deve agir, até como arar a terra, até como cuidar, sabe? A Bíblia tem para tudo, ela é um manual de vida, e ali tem para tudo. E se o homem seguisse aquilo, ele seria o homem mais, sabe, a humanidade mais feliz, mais próspera, mais bem-sucedida. A Bíblia é o livro de maior conteúdo que eu já li até hoje na minha vida. Eu acho que não tem conhecimento melhor no mundo do que você ler a Bíblia. Tanto o Velho Testamento, que é mais difícil de compreender, como o Novo. Todas as respostas que você tiver, né, Gisele? Todas as perguntas que você fizer para você mesmo ou para o outro, você vai encontrar na palavra de Deus. Tem o livro de Provérbios, que eu gosto bastante. Ali tem dicas assim práticas para o teu dia a dia. Então é muito extraordinário, assim, porque se a pessoa seguir, que não é uma regra, não é uma lei para você seguir, só que Deus ele é maravilhoso, Ele nos ama, porque tudo a Bíblia está escrita, Ele quer para o nosso bem, né? Não é porque Deus, Ele continua sendo Deus independente se eu obedecer a palavra ou não, mas como Ele nos ama tanto, Ele deixou aquilo ali para a gente seguir, para que a gente viva bem, né? Para que a gente viva a plenitude daquilo que Deus tem. Então o próprio livro de Provérbios é um livro que tem conselhos para tudo, sabe? Na área conjugal, familiar, as amizades, como fazer negócios, ele tem tudo ali. Verdade. Então se a pessoa segue aquilo ali, né, se ela não estiver fazendo, ela não vai estar pecando, mas se ela fizer, ela vai ser muito mais feliz, mais bem-sucedida. Tirar um tempo do dia para conversar, para ler a Bíblia. Eu faço isso todos os dias. Eu oro com a minha equipe de trabalho, eu leio a Bíblia todos os dias, eu oro sozinha e eu converso com Deus todos os momentos da minha vida. E eu não faço nada, eu não dou um passo sem perguntar para Deus antes, sem pedir sabedoria, entendimento e conselho.
né? Que são os dons do Divino Espírito Santo que mais nos fortalece, né? E você sente que ele te... Meu Deus, você é direcionada, dá a resposta, né? pronta até na parte jurídica. É uma coisa absurda. Às vezes eu tô com dúvida do que escrever, de que defesa fazer, e de repente vem na minha mente, eu digo, gente, olha ele falando comigo. É algo que você só vai saber se você se entregar para Deus e pedir os dons divinos do Espírito Santo. Que tudo que nós estamos falando, que várias pessoas pregam e vivem pregando todos os dias, e que muitas vezes você acha que não precisa, né? Que você é soberano o suficiente para ser independente, você vai ver quanto tempo você perdeu de não ter buscado esse Deus lindo, esse Deus maravilhoso, esse Deus que é tudo de bom. Deixa uma mensagem agora para os nossos ouvintes sobre esse Deus lindo que a gente tanto fala, que é através do teu coração, que muita gente que está nos ouvindo agora vai e busca esse Deus. Não espere mais nem um minuto para trazê-lo para a tua vida. Bom, o que eu quero, né, falar para você, deixar esse recado para o teu coração nesse momento, é que Deus, ele não perdeu o controle de nada. Ele não perdeu o controle da tua vida. Ele não está alheio à tua dor, ao teu sofrimento. O Senhor, ele não é um Deus indiferente, ele é um Pai amoroso. Se Deus teve a capacidade, a coragem de entregar o único filho para morrer numa cruz, por mim e por você, quanto mais ele não se interessa por todas as coisas que dizem respeito a nós. A Bíblia fala que nem um fio de cabelo cai da nossa cabeça sem que não seja a vontade dele, que todas as árvores, todas as folhas são contadas. Deus, ele é soberano sobre todas as coisas. Mas o que ele deseja para mim e para você é que nós tenhamos relacionamento com ele. Ele é um pai que quer se relacionar com o filho, sabe? A Bíblia diz que ainda que um pai e uma mãe abandonem, porque a gente sabe que tem pais e mães que são capazes de abandonar um filho, mas ainda assim eu jamais te abandonarei. Ainda assim eu nunca te abandono, diz o Senhor. Ele é um Deus de perto, ele é um Deus que cuida de nós sobre cada detalhe da nossa vida. E como que eu faço isso? Como que você pode buscar a Ele? Como que você pode saber que recebeu Ele aí no seu coração? Ore, fale com Ele da forma como você entende, da forma como você sabe, e cultive esse relacionamento com Deus, sabe? Da forma como você está. A gente não vem para Deus quando está tudo bem, ou quando eu já não estiver mais errando, ou quando eu me tornar uma pessoa melhor. Não, eu venho como eu estou, porque nada é na força do nosso braço. É pela ação do Espírito Santo, é pela ação dele na nossa vida. O homem já provou que sozinho ele não consegue. As leis estão aí para provar do Velho Testamento e não dá certo. A gente só consegue ser pessoas segundo o coração de Deus se a gente se enche de Deus todos os dias. Então busque ao Senhor, tire um tempinho, leia a palavra, sabe? O livro de João é um livro tão maravilhoso, é um livro de fácil compreensão para que você entenda quem Jesus é, o amor de Deus, o que Ele fez por você. Então, tire esse tempo, sabe? Priorize aquilo que é eterno, porque tudo nessa terra é passageiro, é abalável, mas o reino dos céus, ele é inabalável e ele permanece para sempre. Então, e é extraordinário quando você recebe ele na sua vida, no seu coração, o quanto que mesmo que você esteja no barco cheio de tempestades, quando você sabe que Jesus está com você, você consegue ter essa paz que excede todo o entendimento. Você consegue olhar além das circunstâncias. Nós precisamos olhar para o alto, porque o nosso socorro vem de lá. O meu e o teu socorro, ele vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, busque a Ele. Você não está sozinha. O Senhor, ele não está de olhos fechados para a tua dor, para o teu sofrimento, para aquilo que você está passando nesse momento. O Senhor, ele está aí, pertinho de você. É só falar com Ele, é só clamar por Ele e abrir realmente o seu coração e deixar Ele entrar, porque quando Ele entrar, você vai saber, você vai sentir e não vai querer desejar outra coisa, senão a presença do Senhor na sua vida. Então, a minha oração para que você seja realmente tocada por esse Deus, para que você seja impactada pela presença dEle, aí onde você está. Aonde você está nesse momento, o que você esteja fazendo, mas que o Senhor, ele possa tocar e ministrar ao seu coração. Amém. Amém. Gente, a Gisele é realmente iluminada. Ela está falando, eu estou aqui chorando já. Já entrevistei muitos padres, pastores, escuto padres e pastores todos os dias no YouTube, várias orações, mas é gostoso conversar com um ser humano comum como eu. Olha,
A fé inabalável. Eu senti, Divino Espírito Santo, senti uma força aqui, uma vontade, uma emoção de o quanto Deus pode fazer na tua vida através do Divino Espírito Santo. Busque. Olha, que tarde iluminada, sabe? Que tarde iluminada, poder te ouvir, poder sentir a emoção que veio de ti em mim foi muito grande. A mensagem de hoje para você é: nesse momento difícil, tenha gratidão pela vida. Você está vivo. Peça força, coragem, resiliência, superação, perseverança, determinação, luz, sabedoria, discernimento, os dons do Divino Espírito Santo. Peça ajuda. Não carregue a cruz sozinho. Não saia nas tempestades sozinho. Você vai se ferir. Se você tem um Deus tão grande, tão amoroso, que quer te carregar no colo junto com Jesus Cristo, com o Divino Espírito Santo, por que que você vai enfrentar a tempestade sozinho, sozinha? É como se você entrasse no fogo. Você vai se queimar. Passe ao lado. Então, ao invés de carregar a cruz sozinho, leve Jesus, Deus, carregando com você a sua cruz. Você vai sentir uma tremenda diferença. Você pode, você consegue. Basta você ser humilde e saber que Deus é maior do que todas as coisas e que tudo que somos e temos vem dele. E que o nosso período aqui é um período de tempo, sim. Que nós vamos perder quem amamos? Vamos, é normal. Ninguém garantiu a vida eterna aqui na Terra. Mas nós temos que, ao invés, quando nós passarmos o luto, que é normal passar o luto da perda, eu já passei, todo mundo passa, nós temos que agradecer os anos que as pessoas que nós amamos estiveram conosco. Agradecer o tempo todo que nós podemos viver ao lado das pessoas que nós amamos. Então a mensagem de hoje é: Deus acima de todas as coisas, fé inabalável. Se você buscar isso, a sua vida vai ser transformada, transfigurada. Faça isso. E depois um dia você vai encontrar eu e a Gisele em algum lugar na rua, vai nos abraçar, nos beijar e dizer obrigada. Eu encontrei esse Deus tão lindo e tão maravilhoso. Um grande beijo.